Oi, gente. Capítulo 6 da Sabedoria Pastoral, Trilhando o Caminho entre a Ingenuidade e o Cinismo, de David W.F. Wong. Viajando pelo deserto da simplicidade. Simplicidade é liberdade, duplicidade é servidão. Richard Foster. Tá me vindo muito à mente a século XIX, Revolução Industrial, a invenção da lâmpada, da energia elétrica, a melhoria a invenção do carro, trem Maria Fumaça, enfim, não sei se trem elétrico, as fábricas, eu estava falando hoje, né, e tá me vindo à mente isso, né. E a luz, né, que acontece, né, acaba um pouco a simplicidade, né, a internet, depois, lá pelo 1980 já, né, mas eu mesma fui ter acesso à internet lá por... Nossa, demorei, hein? 1999, por aí que eu fui ter acesso, acho que 1999, daí pra frente. Esteja solitário, esteja em silêncio, esteja em paz. Pai Arsênio. Solitário, silêncio e paz. A cena se desenrola de modo bastante previsível. No quadro final, a heroína rapa a cabeça, toma as vestes brancas e entra na Irmandade. Nas histórias chinesas tradicionais, a heroína ou casa e passa o restante dos seus dias proporcionando alegrias ao seu marido e bênçãos aos pais dele com muitos netos, ou desaparece em um convento e passa o restante dos seus dias encontrando paz para sua vida atribulada e insatisfeita. Amor não correspondido ou a morte do prometido a impele a buscar o lado mais simples da vida. O outro lado tratou-a com crueldade, ela precisa retroceder da complexidade de tudo isso para preservar sua dignidade e honra. Entretanto, o anseio por simplicidade nem sempre brota dessas intenções nobres. Em nosso mundo de hoje, é mais provável que ela emerja da frustração com agendas atulhadas, prazos ameaçadores e 101 tarefas exigindo que sejam feitas. Não demora para apresentar-se a pergunta: por que tenho uma vida tão corrida e tortuosa? Em momentos de desespero silente, quando os sentimentos tendem a anuviar o julgamento, repisamos os bons velhos tempos dos nossos antepassados e ansiamos por épocas em que a vida era simples. Isso me faz pensar em alguns momentos, por exemplo, quando faltou a luz aqui em casa, às vezes eu pensava, nossa, o que eu vou fazer, né? Parece que a gente não sabe o que fazer, porque você tem que olhar para dentro, ou fica eu sozinha, ou eu e minha filha, por exemplo, e é aquele silêncio que ele fala aqui, ó, esteja solitário, esteja em silêncio, esteja em paz. E parece que quando some aquilo que é elétrico, como a luz, parece que só fica você. E eu não sei lidar comigo mesma, né? Porque ou não sou eu, ou é o livro, ou é o celular, ou é a internet, a TV, mas eu comigo, parece que eu não sei o que fazer comigo. O que fazer comigo? Ou só eu e minha filha, o que fazer? Essa questão da presença. Os animais, eles têm muito isso, né? Porque eles não têm distrações.
Então, eles são extremamente presentes. Isso me faz pensar também, por exemplo, quando não tinha luz elétrica, as famílias tinham que dormir mais cedo, né? Então, elas tinham que jantar mais cedo, elas tinham que sentar à mesa, elas tinham que olhar olho no olho. O casal, ele tinha que dormir mais cedo. E eles tinham mais tempo também para ficarem juntos, conversando, namorando, né? Hoje não. Com a luz elétrica, parece que gera muita possibilidade de você trabalhar até a hora que você quiser. Você pode ficar na empresa até a hora que você quiser, você pode varar à noite, porque você tem a luz. Antigamente não, tinha que ir dormir. Então, às vezes a falta de algumas coisas nos leva a uma vida mais simples, nos leva ao descanso, nos leva à presença e até essa busca por felicidade, né? Quando você tem muita oferta de trabalho, você não tem tempo para a esposa, para os filhos, para os amigos, para você mesmo. E aí o casal vai dormir cansado, estressado, também não vão conversar, não vão namorar, eles não, né? Não vão ter tempo também para os filhos. Quer ver, tem mais uma parte aqui. Tudo isso, é claro, é ilusão. Nossos pais serão os primeiros a nos dizer que sua vida estava longe de ser simples. Na verdade, eles nos invejam por vivermos em uma época em que face as compras no conforto de um supermercado com ar-condicionado e as refeições são preparadas. Hoje nem isso, né? As pessoas fazem as compras online. E também eu penso o seguinte, antigamente, como não tinha internet, você queria falar com alguém, você tinha que ver a pessoa, você tinha que ver os seus pais, você tinha que ver o seu amigo. Hoje não, você manda um WhatsApp, manda uma mensagem, né? E isso faz com que os relacionamentos sejam virtuais, né? E então, eu não preciso ir, né? Eu mando uma mensagem, eu não preciso estar presente. Isso parece que vai acabando, né? Com o que foi. Enfim, olha aqui. Tem mais um trecho aqui, ó. Para nós é que a vida é fácil, com todas as conveniências modernas. Fácil, portanto, não é sinônimo de simples. A tecnologia nos abençoou com muitos recursos que economizam tempo, porém não tornou a vida mais simples. Talvez até tenha complicado o processo de avançar pela vida. Agora passamos nosso tempo fazendo as coisas para poder fazer outras coisas. É isso mesmo. Sabe, da minha infância para a infância da minha filha, teve muitas mudanças. E eu tenho um problema que é o problema da falha na psicoadaptação, porque eu não disse, né, para quem provavelmente quem está ouvindo isso aqui já ouviu antes, né, porque tem poucas visualizações meus vídeos. Eu sou neurodivergente, eu sou autista, superdotada. E um dos meus pensamentos que eu estou desenvolvendo é que o autismo, eu acredito que está coligado com a primitividade. A dificuldade de socializar, né? De comunicar os sentimentos e uma certa falha na
psicoadaptação, enfim, isso tudo tirando de dentro de mim, da minha experiência, da observação, da minha própria observação da minha vida. Tinha perdido um pouco o raciocínio, sobre a discrepância entre a infância da minha filha e a minha infância, né? As coisas mudaram extremamente, né? Tudo que se pensava que era certo, hoje se pensa que é errado. E é uma coisa que eu não consegui psicoadaptar. Eu sei que tem toda uma base teórica, tem muitos profissionais. E mesmo assim, eu sinto como se eu tivesse freado, sabe? O carro, tipo assim, sabe? Eu sinto que as coisas estão acelerando tanto que vai colidir e colidir mesmo. E isso é quase como uma morte, entendeu? É uma transformação tão que eu tenho medo dessas coisas, sabe? Quando começa a acelerar tanto que eu vejo alguma coisa e como eu não consigo psicoadaptar, tipo assim, eu não me dissolvo no meio da massa. Eu fico meio que de fora observando, então é como se eu olhasse um carro assim, meu Deus, sabe? E eu tô sempre assim, olhando para as coisas, tipo, meu Deus, olha o que tá acontecendo. Enquanto as pessoas estão lá dentro do carro, ó, curtindo, e eu tô vendo que alguma coisa vai colidir, entendeu? E isso me gera muito medo, que é parte do meu autismo, que eu não psicoadapto. Então, assim, meu Deus, para onde tá indo? Meu Deus, segura esse carro, segura, sabe? Segura isso, que eu tô com medo, né? Segura essa humanidade. Então, eu acho que eu freiei bastante, né? Mas mesmo assim eu vejo muita coisa, sabe? Igual eu fico, quando eu lembro da minha infância, eu fico lembrando da minha avó, dos domingos que a gente almoçava todo domingo na casa da minha avó paterna, e à tarde às vezes a gente passava também na casa da minha avó materna, que a minha mãe me deixava bastante na casa da minha avó materna, da mãe dela. Então, assim, a minha avó teve aquela avó, sabe? Aquela avó que cuida como mãe. Foi isso que eu tive, né? E a avó que faz almoço, a avó que agrada, que passa tempo. Às vezes eu tenho impressão, né? E também de eu ter passado a primeira infância em casa. Isso, por ter convivido com meu irmão, convivido com a minha mãe. Infelizmente nem tanto, né? Porque eu acabava ficando mais com a empregada ou ficando na casa da minha avó, né? Eu queria ter tido hoje o relacionamento que eu tenho com a minha filha, mais próximo, era assim que eu queria ter tido com a minha mãe. Infelizmente que eu não tive assim, né? Mas eu acho que hoje as coisas, por causa dessa não simplicidade, por causa dos avanços, né, do avanço da mulher também, né, do avanço da criança, que hoje o que se acredita com o que é certo, que às vezes eu freio um pouco na minha mente, que eu acho errado, né? É que as pessoas dizem que a criança, ela perde, né, de passar a primeira infância com a mãe, por exemplo, em casa, né, como era antigamente. Passava a primeira infância em casa e aí ia para a escola,
né? Eu acredito que é ao contrário, acredito que é o único momento que ela vai ficar ali mais próxima e depois a vida toda ela vai seguir o caminho dela, né, da educação, né, da ensino básico, fundamental, ensino médio, faculdade, né? Então, assim, é o único momento, é a joia, é a cereja do bolo, né? É aquilo que é quase como, eu entendo como um roubo, sabe? É um roubo. E aí eu fico pensando, né, como que era antigamente, era uma opção, né, a creche. Institucionalizar a criança logo que ela nasce era uma opção, não era uma obrigação. E aí se cria toda uma base teórica para dizer que não, a criança que não passa pela creche, que não é institucionalizada assim que nasce, sai da maternidade, mama um pouco na mãe e já vai para a creche, ela perde, né? Ela vai aprender, vai ficar atrasada, ela, enfim, vai ter inúmeros atrasos. Eu penso bastante sobre isso, sabe? Se isso é algo realmente verdadeiro ou se tem alguém que ganha com isso, entendeu? Se são os profissionais que ganham com esse novo modo de ver as coisas, né? Se realmente a criança precisa da creche, se realmente é tão necessário, né, a aceleração da humanidade, enfim, eu acho, a meu ver, que na verdade há uma grande perda. E aí, sempre quando eu não encontro respostas, é claro, na humanidade, eu vou para as outras espécies, né? E as outras espécies, as crianças, elas sempre passam a primeira infância, eu já falei isso aqui, né? Com a mãe, né? Eu acho que o ser humano, ele sempre está na base de criar serviços, né? Oferecimento de serviços. Então, assim, quando se oferece um serviço, tipo creche, mas pode ser qualquer outro, você primeiro precisa criar uma necessidade. E mesmo que seja uma necessidade artificial, eu preciso criar uma necessidade. Você cria uma necessidade e aí você cria uma base teórica, entendeu? E, e, e aí você começa a falar para as pessoas, isso começa a entrar na cabeça das pessoas e isso muda todo o futuro, né? Isso sai da ordem da opção para a ordem da obrigação. Qualquer coisa, entendeu? Mínima coisa. Quando ele fala de simplicidade, esse autor, enfim, tem muitas coisas, como eu acho que hoje em dia a mulher demoniza a, a menstruação, por exemplo, né? A própria gestação também, né? E tudo que é simples, como a vida, gerar, tudo isso de certa maneira começa a ser banalizado, né? Eu vejo o ser humano, né,
sempre dependente, como que eu falo? Completamente, ele se dilui, né, nas autoridades teóricas, nos mestres, nas fontes, né, fazendo com que tudo isso seja sagrado. Ele não tem a capacidade de olhar e perceber os erros, as discrepâncias, de discordar, né? Então, quando alguém começa um movimento, qualquer que seja, dentro da sociedade, todo o restante vem junto e adere. Eu acho que a humanidade realmente ela caminha para a completa extinção da simplicidade, né? E dentro disso, tudo que é simples, ainda acredito nisso, tudo que é simples, quer dizer, a gestação, a maternidade, a presença, a família, o casamento, tudo que é simples, né? E tudo que é artificial, ele vai se tornar cada vez mais artificial. É como se o ser humano estivesse negando quem ele é, né? Até vejo muitas vezes assim o pecado original como essa tentativa dele negar quem ele é, sabe? Como filho que nega, né? Eu não sou animal, eu não sou simples. E começa a negar todas as coisas, sabe? Que ele de fato é. Outro dia, o que aconteceu? Só para exemplificar isso, que eu achei incrível. Eu levei minha filha, acho que foi semana passada, né? Num dia de brincar no parque. E daí tinha, não sei se eu já contei isso aqui, tinha uns jovens, né? Da faculdade de robótica, acho. E eles tinham inventado um robô. É um negócio, um quadradinho assim, bem pequenininho, né? Uma inteligência artificial que você aperta o botão e ele joga Jockey-Pô. Então, eu tinha que apertar um botão e a minha filha tinha que apertar outro. Daí a gente ia jogar assim. Na substituição do que faz a mão, né? A gente, por si só, olha uma para outra, Jockey-Pô, tá. Pedra, papel, tesoura. E quando eu vi isso, eu fiquei assim, nossa, mas você cria um caminho tão complexo de uma coisa tão simples. E outra, o legal é você olhar no rosto do seu parceiro, do seu adversário que está jogando com você, Jockey-Pô, você mexer sua mão e não saber, olhar para a mão dele, o que será que ele vai jogar agora? Será que eu vou ganhar? Do que aperta o botão. E aí isso me fez pensar em muitas coisas que serão trocadas no futuro, no qual a gente vai apertar um botão, né? E vai, enfim. E tem um filme que é bem legal, que é com o Sylvester Stallone, eu acho que ele está no futuro. Inclusive os casais, eles já não fazem sexo, né? Eles sentam em uma cadeira e eles colocam, acho que tipo um capacete,
E aí eu não sei se eles sentam um de frente para o outro, e aí aquele capacete, ele dá um estímulo, né? Mas eles não se relacionam mais, eles não se apaixonam mais, eles não têm mais nenhum tipo de contato físico, enfim. E enfim, eu acho que as coisas sempre dá para piorar um pouco mais, né? Sempre dá para ficar mais difícil ainda. E eu não sei se essa é a busca do ser humano, sabe? Fazer com que as coisas fiquem um pouquinho mais difíceis para que ele se sinta inteligente, não é? Eu achei incrível, sabe o quê? Naquele livro que eu tô lendo para vocês, do Memórias Póstumas de Brás Cubas, tem um capítulo que ele começa a descrever, parece que tudo que ele sabe, né? E eu não lembro muito bem da história dele, do Machado de Assis. Eu acho que ele era negro e eu não sei se ele era tipo um escravo liberto, algo do tipo. Ou filho de escravos. Acho que era um escravo liberto. Enfim, não lembro direito. Mas ele tinha algum histórico assim que me fez pensar, sabe? Nessa busca que às vezes a gente tem e que ele tem e que eu acho que o ser humano tem, de buscar a inteligência. E muitas vezes essa busca, que é o conhecimento do bem e do mal, né? Eu manipulo isso, eu manipulo as pessoas, eu invento teorias, eu crio necessidades artificiais, eu roubo coisa deles, eles nem percebem, eles estão me dando, né? Eles acham que estão ganhando, mas na verdade eles estão perdendo, porque o que é de mais essencial eu estou roubando, sem que eles percebam. E pior, eu faço eles, para mim são os consensos sórdidos, faço eles acreditarem, como assim, se não colocar o filho na creche, nossa, ele vai ter um grande prejuízo. Eu faço eles acreditarem que eles estão imbuídos, sabe, de nossa, que eles vão perder se eles não fizerem, se eles não tiverem, se eles... Sabe, eu coloco isso dentro da cabeça deles e depois que coloca para tirar, eles não conseguem. Por quê? Porque eles se psicoadaptam. Eles se diluem, né? Eles pegam aquilo para eles e enfia dentro sabe, como se enfiasse dentro das entranhas teorias. E ninguém arranca isso deles. E só que eu mesma não consigo fazer esse processo. Então eu fico sempre à margem. Eu fico sempre, sabe, como uma pessoa estranha que não aceita as coisas, que não entende, né, por que tem que ser assim, porque eu não consigo colocar as coisas que, sabe, engolir, dói, né, parece que não aceito, né, não vejo nexo nas coisas. E pra mim eu acho que sempre vai ser assim, sabe? E daqui pra frente, na verdade, só vai piorar pra mim. Entendeu? Porque vai ficar mais discrepante e eu continuo observando os animais, as outras espécies. E tentando achar, entender onde é que foi, por que nessa aceleração. E se eu estou vendo que as pessoas estão ficando felizes e não estou vendo, porque se eu estivesse vendo as pessoas felizes, eu ia falar, não, tá certo, vocês estão certíssimos, mas eu não estou vendo isso, sabe? E essa pressão que eu muitas vezes sinto sobre mim também não me faz feliz. Não vejo as pessoas felizes, não me vejo feliz, me sinto pressionada, não consigo engolir essas teorias e não vejo
que as coisas vão melhorar. Eu vejo que as coisas vão piorar. Justamente pela falta de simplicidade. Simplicidade, presença, é preciso que as coisas sejam mais lentas, entendeu? E o roubo, são alguns roubos que não tem. O pior roubo é daquilo que não tem preço, sabe? E eu sempre continuo vendo o ser humano criando serviços, criando demandas, necessidades, criando ofertas de coisas nas quais a humanidade realmente não precisa, não muda nada, entendeu? Eu estou até lendo um livro aqui que é Fundamentos de Sociologia Geral, Reinaldo Dias. Foi muito bom que esse livro chegou até mim e aí eu estou começando a ler ele. E aí, só que eu já pensei também, sabe? Aqui ele fala claro que a sociologia não é um trabalho social, mas eu penso, né, nos assistentes sociais e toda essa demanda que se cria e outras demandas também que se criam do governo, particulares que se criam, sabe, para atender algumas falhas, né, da sociedade, do sistema. E eu vejo muitas vezes um movimento que são praticamente inúteis, sabe? Porque é como se eu funciono melhor visualmente. Então, imaginar para vocês que, eu tenho um vestido aqui que ele tá com problema, sabe? E ele tem um problema grave ali na estrutura, né? Só que, em vez de eu ir ali na estrutura para ver, vamos resolver isso aqui, existem algumas coisas que ele aparece só numa ponta ou outra, entendeu? E aí criam essas demandas, esses serviços que vai ficar funcionando na base daquilo só que está aparecendo. Só que toda vez que você vai e resolve o negócio que está aparecendo, ele vai continuar aparecendo, 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 aparecendo. Porque na verdade tinha que mexer na estrutura. Pegar esse vestido, pegar isso, né? E mexer ali, onde está, sabe? O problema, mais uma vez, a causa, né? Não é feito. Então, eu acho que muitas coisas que são criadas, elas não resolvem, né? Elas acabam sendo como placebo, entendeu? Então, os problemas, eles se tornam infinitos. É claro que eu acho que vão criando mais problemas. Eu acho que a aceleração, ela vai ficando mais e mais e mais acelerado. O que eu acho que hoje é acelerado, daqui 10, 20, 30, 50, 100 anos, não é acelerado, vai ser muito mais. Eu acho que vai chegar em algum momento que, ainda acho isso, que o corpo do ser humano vai mudar, a estrutura, igual família, pai, mãe, filhos, avós. Para mim, nada disso vai subsistir. Eu acho que vai mudar completamente, sabe? Até o corpo, eu acho, mesmo o corpo. E aí eu não sei em relação, eu fico pensando em relação às outras espécies, né? Mas eu acho que essa questão do robô, da substituição, e isso, o ser humano ele gosta muito, né, da substituição. Então eu acho que
sempre as coisas serão substituídas, tipo, o jockey pô, eu faço com a mão, não faço mais, eu faço na maquininha. Então sempre a troca de uma coisa do natural pelo artificial, igual a criança passa a primeira infância ali com a mãe. Não passa mais, ela é institucionalizada. Tem uma nova crença ali, sempre é uma crença. Eu acredito até que a teoria ela tem uma margem de religiosidade também. As pessoas precisam acreditar na teoria na base da religião. Elas precisam ter fé naquilo, elas precisam colocar a teoria para dentro das entranhas. Sabe, como se aquilo, nossa, se não for aquilo, eu morro, sabe? Em muitos momentos da minha vida, foi uma conversa que eu tive com Deus, ó, morrer você não morre. Bom, você não morre, então esse não é o problema, entendeu? E eu tenho muito medo de mudanças. Principalmente quando são mudanças que eu acho que tem essas perdas de estrutura natural e transformação para alguma coisa que eu acho que no final vai dar tipo uma carinha de um monstro, entendeu? Isso. Alguma coisa assim meio que eu tipo, meu Deus, o que é isso? Sabe? Eu tenho medo dessas coisas. E é muitas vezes assim que eu vejo o futuro, de uma forma assim bem assombrosa. Eu acredito no fim dos dons, no fim dos talentos, sabe? Isso. Eu acho também que no futuro, né, vai ter um amadurecimento forçado da criança, né, do adolescente cada vez mais. Como se eles perdessem a infância, perdesse o pai e a mãe, não perder de morrer, perder o contato, enfim. Tem um livro que eu não publiquei ainda, que fala bastante sobre o futuro, sobre várias coisas. E é isso. Desculpa, falei demais. Tchau, Deus abençoe vocês.